Enquanto, senador Alberto Souza, enquanto não for revogada aquela maldita portaria que quer garantir que o trabalho escravo pode acontecer no Brasil, eu virei à tribuna quantas vezes for necessário. Até numa homenagem a todos aqueles que foram escravos no longo da história desse país. Eu quero aqui hoje cumprimentar o Conselho Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, ligado à Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, que decidiu, de forma unânime, instaurar uma comissão de apuração de condutas e situações contrárias aos direitos humanos em relação ao ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. A decisão ocorreu na quarta-feira, dia 25, em razão da portaria 1129 de 2017, trabalho escravo. A posição do Conselho, composto por integrantes da sociedade civil e do poder público, é inédita em sua história de funcionamento. Porque ninguém podia imaginar que ia ter uma portaria. Segundo o ministro, ele vai responder naturalmente, esse é o objetivo do inquérito. Quem é que orientou essa portaria? Segundo informações que recebi, foi o presidente da República. Conforme o advogado Darcy Frigo, presidente do Conselho, o que motivou a decisão foi o desmonte de toda a política de combate ao trabalho escravo. Mas o Conselho tinha uma resolução cobrando do Ministério do Trabalho a publicação da lista suja e, recentemente, se manifestou contra a restrição do conceito de trabalho escravo, que deixa em segundo plano a questão da dignidade humana. O advogado do Conselho prossegue. Em função de que o Ministério não respondeu e agora piorou a situação com a emissão desta dita portaria, que essa sim é suja, o Conselho entendeu ser necessário abrir um primeiro procedimento apuratório de conduta. 3 integrantes do Conselho conduzirão os trabalhos da comissão. A comissão terá 120 dias para colher provas, ouvir o acusado e chegar a um relatório final e, se entender assim, aplicar a sanção. Isso sem prejuízo de outras apurações no sistema de justiça. Senhor presidente, nós estamos convocando para o dia 8 o ministro do Trabalho. Um gesto até, eu diria, de equilíbrio da Comissão de Direitos Humanos. Que radicalmente contra essa comissão, nós só queremos saber de quem veio essa orientação. Eu não quero acreditar que foi do ministro. Conheço, ele é gaúcho. A orientação que a gente está sabendo até o momento foi do presidente da República. E nós queremos ouvi-lo também na Comissão de Direitos Humanos. O outro tema, senhor presidente, recorrente de minha parte, e que eu falo mais uma vez, eu percebi que senadores e deputados do PMDB, do PSDB, do DEM, e até mesmo o vice-presidente da Câmara, deputado Fábio Ramalho, diz com todas as letras, parem com essa reforma da Previdência. Acredito eu que depois do trabalho da CPI, o senador Hélio José já se encontra no plenário, está havendo uma luz de bom senso. Como é que a gente diz? Uma luz no fundo do túnel. E vão parar com essa reforma. Até o ex-presidente do Banco Central, que nem diga que é de centro e muito menos de esquerda, Armínio Fraga, diz o seguinte: a reforma da Previdência só pode ocorrer depois das eleições. Diz ele, abre aspas, vai depender de como serão as eleições. Fechar aspas. Acrescentando que o risco político é maior que o econômico se insistirem com essa dita reforma da Previdência, que manda o povo pagar conta do mal feito dos governantes. Eu entendo, senhor presidente, que pelo meu próprio envolvimento nessa questão, que a sociedade abriu os olhos, compreendeu que reforma maldita é essa,
injusta, que só prejudica da classe média para baixo. Os grandão não são atingidos, todo mundo sabe disso. Em nenhum momento eles falam em cobrar os grandes devedores. Tem uma última aí que eu vou comentar no momento adequado, dos 25 bi do Itaú. Ninguém me explica. O Refis soube hoje que prorrogaram agora o prazo. Olha, tem mais grande devedor aí, ó. Se perder o prazo, a partir de hoje está prorrogado o prazo. Entre, renegocie e diga como você disseram na CPI. Devo, não nego, não pago, e o Congresso me perdoa amanhã ou depois, ou eu fico brigando na Justiça. Graças aos Refis. Senhor presidente, a sociedade abriu os olhos, compreendeu que a reforma é injusta, só prejudica as pessoas de bem. A CPI da Previdência mostrou a verdade, a real situação da Previdência, ou seja, não adianta mandar escrever um artiguinho aqui, um artiguinho ali, querendo dizer que a CPI errou. Olha, quem falou na CPI foi a Receita Federal. Quem falou na CPI foi o Ministério Público. Quem falou na CPI foram juízes, foram procuradores. O senador Hélio José não inventou um número ali. Eu também não. E eu vi a preocupação dele. Tudo que for resultado do encaminhamento final é fruto dos depoimentos. Mais de 100 pessoas foram ouvidas e nenhuma apontou que a saída era essa reforma. Nem os representantes do governo que estiveram lá. Pelo contrário, eles condenaram os refis. Senhor presidente, a real situação, se pegar aí a média do que foi arrecadado nos últimos 20 anos, com certeza, entre o arrecadado, o desviado, o sonegado, o roubado, a corrupção, a não arrecadação e as anistias, dizendo o seguinte, não precisa pagar não, que a gente vai perdoar. Nós teríamos um fundo, senhor presidente, que pode chegar, pelos meus cálculos, a 3 trilhões. Mas tem procuradores que dizem, se aplicar juro, correção monetária, e dizer que os perdão que devem ser cobrado pode chegar a 7 trilhões. Por isso eu insisto, senhor presidente, nós vamos divulgar sim o trabalho da CPI para todo o Brasil. Os 81 senadores receberão, os 513 deputados receberão, as universidades receberão, os deputados estaduais, Câmara de Vereadores, prefeitos, para saberem a verdade sobre a Previdência no Brasil. Senhor presidente, agradeço muito a Vossa Excelência, como sempre tem sido tolerante com esse senador em matéria do tempo, e eu tenho ainda um minuto. O incidente que houve na comissão foi esse, um projeto simples, praticamente autorizativo, impacto zero na economia, e que já estava sendo votado por unanimidade. Em plena votação, alguém disse, eu quero vista. Em plena votação, não tem pedido de vista. É como se aquele painel tivesse aberto, as pessoas votando, e um senador ou senadora diz, suspende aí o painel, eu quero vista agora. Isso não existe. Eu estou há 31 anos na casa. Nunca vi absurdos como esse. Em plena votação, o camarada pede vista. E alguém, mas eu não disse ainda quem ganhou. Não disse, bom, não pode pedir vista. Em pleno processo de votação, antes de saber o resultado final, quem entende que pode perder, pede vista. Isso é algo, senhor presidente, que fere o princípio do direito mínimo do debate da minoria e da maioria. Se a minoria, no encaminhamento que fez, assegurou que a votação estava aberta, consequentemente, só pode, a partir dali, dar o resultado. Não cabe mais pedido de vista. Pedido de vista é durante a discussão e antes de iniciar o processo de votação. Mas eu vi, inclusive, isso hoje nessa casa. Fiquei abismado. E alguns diziam, não, mas ela não disse quem ganhou. Mas claro que não disse. Se, em tese, o resultado final não está no painel, tu não pode dizer quem ganhou. O que não pode é alguém querer interromper o processo de votação pedindo vista. Mas, vamos lá. Obrigado, presidente. Eu sei que semana que vem a gente reverte esse quadro.